Agora, gente, vamos lá. O Barba, você curte luta? Hoje virou esporte, né? Aquela luta. UFC, você gosta? Você lembra daquele brasileiro, fez sucesso, já foi campeão aqui no Brasil, deixa eu lembrar o nome dele aqui. Vitor Belfort. Lembra dele? Pois é. Então, olha só, gente, é muito famoso. Mas eu quero soltar esse VT aqui, porque alguém na família dele, não ele, a irmã dele, desapareceu. Dá uma olhadinha nesse VT. Vitor, como o padre falou. Um dia ela acordou indisposta, pediu carona para a mãe para ir para o trabalho. Foi. Depois de algumas horas trabalhando perto do horário do almoço, ela saiu e foi a última vez que os amigos viram e não souberam mais do paradeiro dela. Isso foi em 2004, foi um baque para a família. Olha que jovem bonita, apenas 29 anos na época. E aí a família lembrou que ela tinha alguns lapsos também, mas ela sempre entrava em contato com a família. Mas desde 2004, nunca mais houve nenhuma notícia dela, a não ser um caso em 2009, mais ou menos, 2007, que uma mulher chamada Eliana, ela procurou depois a Polícia Federal e confessou um crime, dizendo que ela fez parte de uma quadrilha, essa mulher, Elaine, que ajudou a matar, sequestrar, estuprar e matar, esquartejar e depois queimar o corpo desta jovem, né, da Priscila. Mas foram até o local, no sítio onde tinha dito, e não encontraram nada. Pois é, um drama para a família Belfort, né? Isso ficou muito conhecido no mundo inteiro. Por isso, o tema de hoje, que nós vamos trabalhar um pouquinho com você, vem sobre pessoas desaparecidas, como nesse VT que eu mostro agora para você. A ausência, a saudade, a angústia, a dúvida. Sentimentos como estes paralisam a vida dos parentes de pessoas desaparecidas. Em 2018, foram mais de 80 mil casos de desaparecidos, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número de solicitações de localização por familiares de pessoas consideradas desaparecidas aumentou em 75% durante a pandemia do coronavírus na capital paulista, registrando 290 pedidos de busca, enquanto no mesmo período de 2019 o número foi de 165. O impacto de um desaparecimento em uma família vai desde a saúde, afetando tanto o psicológico como o físico, até o econômico e jurídico. O lado psicossocial também é um fator a ser acompanhado nessas famílias. Familiares de desaparecidos relatam que a relação com outros membros da família fica um pouco de lado, por conta da busca de quem está sumido. O envolvimento com drogas, álcool e separações aumentam após o desaparecimento de algum familiar. Continuar a vida com a incerteza do paradeiro de um familiar não é tarefa fácil. E esse é o nosso tema de hoje. Acompanhe agora o nosso Papo Reto. Muito bem, gente. Então tá aí, olha, tá vendo? Um assunto muito, muito sério, um assunto que é um drama, né? E nós vamos tratar um pouquinho sobre esta área psicológica, né? O que isso acaba ocasionando na vida dessas famílias vitimadas pelo desaparecimento de alguém. Como o padre colocou nesse VT, existem próximos a nós, e você deve conhecer alguém, que também foi vítima de um sumiço e acabou levando a família assim a um pacto muito grande, impactou psicologicamente. Então, para tratar desse assunto, tá? Eu tenho a alegria de trazer aqui, chamar agora, para falar um pouquinho com a gente, ele que é psicólogo, formado, o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, muito boa tarde, meu querido.
Boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde a todo mundo aí. Olha aí. Ô, Gabriel ainda jovem também, psicólogo. Gabriel, você, primeiramente para nós é uma alegria tê-lo novamente aqui na Rede Vida e Televisão. Você já participou num outro momento. Então, para nós é uma grande alegria. E seja muito, muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Mas, Gabriel, olha só, você verificou com a gente aí os VTs, né? Nós colocamos 2, um já bem conhecido dentro do esporte da luta, com o Vitor Belfort, a irmã, mas também esse índice que desde 2018 vem impactando. Existem muitos casos de pessoas desaparecidas. Eu, como padre, já também atendi muitos casos de famílias, de mães chorosas, mães impactadas pelo sumiço. Padre, meu filho desapareceu já faz um ano, nós já reviramos tudo, mas eu ainda tenho esperança, mas com o coração aflito. Então, Gabriel, a pergunta primeira que eu gostaria da sua participação para os nossos telespectadores o que normalmente, que impacto ocasiona, né? Normalmente quando existe um sumiço, seja lá um sumiço ainda sem saber o paradeiro ou já sabendo depois de um tempo. Que impacto isso pode ocasionar normalmente? Bom, os impactos emocionais, né, os impactos psicológicos mais comuns, primeiro de tudo é o trauma, né? O trauma que acontece de uma situação em que, obviamente, os familiares não esperam que aconteça. E aí, dentro desse trauma, existem outras emoções, outros sentimentos que vão se empilhando conforme vai passando o tempo e não vai se tendo informação, não vai se descobrindo onde essa pessoa se localiza. Então, na verdade, a saudade é um sentimento muito importante dentro desse processo de desaparecimento, que não é tão positivo assim, porque essa saudade ela vai gerando também um sentimento de angústia, uma insegurança, um medo e também uma esperança também não positiva, que é aquela esperança de sempre achar que essa pessoa pode estar bem, pode estar viva. Lógico, isso no começo, num processo de busca realmente da pessoa, é muito importante. Mas depois de um certo tempo, isso começa a implicar em outras questões emocionais. Sim. E aí resulta, por exemplo, de um luto não resolvido, né? Porque a pessoa não sabe, ela não tem a certeza... Acaba sendo até pior, né, Gabriel? Você que é psicólogo, Sim. É pior do que se você ouvisse na hora. Olha, aconteceu uma tragédia, a pessoa faleceu, um filho teu, um irmão teu, um pai... Quer dizer, aquele baque foi na hora e você enfrentou aquilo e acabou. Agora, quando existe um desaparecimento, é isso que você está falando. Gera esse trauma que ele é mutante, né? Ele vai mudando conforme o tempo. Exato, e aí... dentro disso, esse luto não resolvido, de certa forma, porque o luto ele é uma característica nossa, quando a gente perde algo, né, importante, e faz parte do processo, mas dependendo do caso, se passar muito do prazo, que a gente considera até um ano de luto uma coisa saudável, vamos dizer assim, para ressignificação de emoções, começa a gerar um luto não resolvido, que começa a gerar uma melancolia, uma ansiedade, que pode causar até depressão, né? E aí essa depressão começa a trazer outros impactos, tanto impactos financeiros, né? Então a pessoa, primeiro que ela gasta todo o dinheiro dela na busca por esse familiar, e outra característica financeira negativa é que as pessoas começam a parar de trabalhar. Por quê? Porque começa a entrar em depressão, começa a ter um monte de questão emocional que ela perde o sentido da vida, né? E aí gerando impactos financeiros e também impacto de casal, quando a perda quando o desaparecimento de um filho, os casais que não buscam uma ajuda psicológica, eles acabam se afundando e muitas vezes acabam até separando por causa dessa lembrança, né? Você acabou até entrando já numa próxima pergunta que eu vou deixar para você responder já, eu vou fazer um merchan, mas já vou deixar lá para você, trabalhando para todos nós. Tá, sabendo que houve um desaparecimento, a família, os amigos não sabem, já passou muito tempo, que nem uma senhora, quando eu estava fazendo outro programa aqui, A Hora da Família, uma mãe que dizia, padre, já faz um ano que meu filho desapareceu. Como lidar? Você falou da psicologia, você é um psicólogo, mas assim,
como lidar com esse tipo de trauma? Quais seriam alguns exercícios para isso? Então, é isso aí, eu gostaria que você, o Gabriel, pudesse trazer para a gente como um dos setores a ser trabalhado, tá ok? Com Gabriel, que é psicólogo, e nós estamos tratando do assunto sobre famílias que estão impactadas com o desaparecimento de pessoas que elas amam, dos seus entes queridos. E eu deixei agora uma pergunta para você, Gabriel. É o seguinte: como tratar diante de um fato já existente na família, de pessoas que sumiram, faz tempo que a gente não ouve falar, procurou, continua procurando, está com esperança, mas como você mesmo falou, Gabriel, já vai criando uma angústia, estágios que estão prejudicando a família. Como psicólogo, quais são os caminhos que você deixa para ajudar essas famílias? Quais seriam os atalhos para isso hoje? Os primeiros, pelo menos. O principal, né, Padre Marcos, é a busca por uma terapia especializada, né? Um acompanhamento psicológico nesses casos é fundamental, porque como o luto ele não é resolvido, e muitas pessoas, porque assim, o familiar, de forma geral, ele vai lidar de formas diferentes, né? Dependendo do quanto a proximidade com aquela pessoa que sumiu. Então, o primeiro passo é procurar uma assistência especializada. Por quê? Porque sozinho é muito difícil, sozinho você não consegue ver de fora o que está acontecendo, aonde a tua vida está te levando, né? Porque as pessoas elas acabam perdendo o sentido da vida. Então, dentro disso, existem vários tipos de terapias especializadas nesses tipos de casos de desaparecimentos, né? Então, existe a terapia individual mesmo e também terapias em grupo, que são pessoas familiares que também passaram por situações, são familiares, né? Famílias diferentes que vão e se ajudam nesse processo. Agora, o principal, o que se trabalha dentro de uma terapia relacionada ao desaparecimento? Se trabalha exatamente, primeiro, ao falar, porque o que acontece com essas famílias, com essas pessoas, é que elas guardam para si. Elas sentem aquele sentimento tão negativo que elas preferem não falar a respeito, né? Elas escondem esses sentimentos, elas não colocam isso para fora. Então, o primeiro passo é conseguir achar pessoas, e principalmente profissionais, que consigam ouvir, ter uma escutativa nisso, uma escuta bem feita em relação a isso, e trabalhar para ressignificar esse luto. Existem até processos, Padre Marcos, de rituais, de fazer como ritual de morte, ritual de passagem, ritual de luto, que a pessoa, quando ela perde um ente querido, ele desaparece, porque quando morre, a gente faz o ritual da morte. Sim. E quando ela desaparece durante 5, 10 anos, isso não foi resolvido. Claro, então, esse processo de trabalhar esse luto é muito importante nesse quesito. Sim. Agora, interessante, o Gabriel, porque também existem, você me fez lembrar aqui, e eu conheço na minha proximidade paroquial, pessoas que têm problemas psicológicos gravíssimos. Por exemplo, pessoas que têm problemas com esquizofrenia, bipolares, e que já não tem mais, e fogem de casa. A família sabe disso. E a gente sabe de pessoas que optaram para viver na rua, porque eles são doentes da cabeça, precisam de ajuda. Esses casos já são diferentes, né? Claro que a família, sabendo que uma pessoa tem esse desgoverno, né? Mas o impacto, ele é diferente para uma família quando alguém some porque já é diagnosticado como uma pessoa que tem essa coisa de fugir e viver na rua. É diferente ou é a mesma coisa? Na verdade, o sentimento ele acaba sendo igual, porém, ele já tem uma prévia, o familiar já tem uma prévia do que pode acontecer. Então, por exemplo, eu trabalho também com pessoas que têm esquizofrenia, borderline, esse tipo de questões mentais. Sim. E é comum que eles, dependência química, né? A pessoa ela prefere sair de casa e mendigar para conseguir dinheiro para usar a droga. Então, nesses casos, que a gente vê muito isso onde eu trabalho,
as pessoas já são um pouquinho mais, elas sabem um pouquinho melhor do que está acontecendo. Não acaba sendo uma coisa que ela não espera nunca que aconteça. Lógico que tem o desespero, né, que tem a angústia, mas ela é menor, ela é num processo menor. Sim, sim. Porque a gente tem que entender que existem esses dois tipos, né? O desaparecimento provocado e o desaparecimento em que a pessoa é vítima, né? O provocado é quando a pessoa, em plena consciência, resolve sair de casa, por N motivos. Então, pelo vício propriamente dito, né? A fuga de responsabilidades, então, gravidez, problemas financeiros e assim por diante. Então, ela decide fazer isso. Sim. E as outras que são vítimas, né? Então, vítimas no sentido tanto crianças por, enfim, sequestros, adultos até por questões de acidente, crimes, e os idosos entram muito nessa questão de problemas psicológicos, né? Doenças mentais, como o Alzheimer, a demência senil. Então, fazem com que a pessoa perca o sentido, perca a noção de realidade e faça com que ela simplesmente vá andando na rua e não lembre o que ela está fazendo, não sabe o que ela está fazendo. Agora, Gabriel, olha só, olha como um assunto puxa o outro, né? O nosso tempo está acabando, mas eu quero que você possa dar aquele fechamento essa hora com chave de ouro. A gente sabe, eu estudo isso, você certamente já estudou. Eu não sou a favor, porque para mim tem que ser muito bem trabalhado isso, tá? Eu sou um religioso, eu tenho outros princípios. Porém, falou-se muito hoje de um chip que está sendo já pensado, desenvolvido, para que nos países desenvolvidos comecem a aplicar. Os pais, aprovando, se coloquem um chip na vida, no corpo mesmo, do filho, vai para a escola, alguém que vai trabalhar, no esposo, né? Por quê? Justamente para evitar esse sumiço. Alguém vai sequestrar, você tem um chip que não mostra que você tem, para ninguém vai saber. Então, quando a pessoa é raptada, ela se perde, você tem como controlar essa pessoa. Você já ouviu falar? E para terminar, você concorda? Você acha que ele vai ser importante? Já ouvi falar sim, e existem os dois lados da moeda, né? Na verdade, se pensa nisso como a princípio como uma forma de segurança, de evitar sequestros, evitar perdas que poderiam ser evitadas ou poderiam se achar rapidamente, mas também tem o outro lado da moeda, que é você limitar o ir e vir de uma pessoa. Perfeitamente. E até as pessoas, assim, quem garante que só aquela pessoa está seguindo, tendo informações sobre o paradeiro de tal pessoa. Então, eu acho que o principal, padre, é entender que, por exemplo, os pais informarem as crianças de que avisar onde está, mandar mensagem, ligar, os adolescentes também. E eu acho que isso é o mais importante. Claro que A informação, ela é mais importante do que o controle, de forma geral, né? Pô, que legal. Olha aí, Gabriel, gostei muito da sua participação. Poxa, você tem uma cabeça você é bem esclarecido, jovem, e tenho certeza que já ajudou muitas pessoas a compreender um pouco esse drama, né, dos desaparecidos. Gostei muito. Se Deus quiser, a gente volta a se falar em outros assuntos. Gabriel, Deus abençoe você. Muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado, padre. Tamo junto. Prazer.